toque religioso, de pensamentos repugnantes. Muitas pessoas sofrem ou já sofreram com isso, e eu me incluo nesse grupo. Eu espero que o meu testemunho te ajude de alguma forma. Eu enrolei um pouco para gravar esse vídeo porque não é fácil falar desse assunto, porque é algo que me deixou muito mal. Durante o processo, quando eu já estava ficando melhor, eu sentia que esse testemunho ajudaria muitas pessoas, eu deveria falar sobre isso. Então isso foi sendo ministrado no meu coração por Deus, que o meu testemunho ajudaria muitas pessoas, então eu vim gravar esse vídeo hoje. Esses pensamentos começaram em março de 2026, no mês do meu batismo. Eu me batizaria no final de março, e acredite, eu até pensei em desistir do batismo por causa disso. Porque eu não estava me sentindo bem com esse tanto de pensamento invadindo minha mente. E eu pensava, não posso me batizar assim, eu não posso me batizar assim, mas graças a Deus eu não desisti. E eu me batizei. Esses pensamentos invadiam minha mente e eram de todos os tipos de pensamentos. Pensamentos de xingamento, pensamentos imorais, os mais repugnantes pensamentos contra Deus, principalmente contra Deus e contra Jesus. Isso me atormentava. E talvez você esteja passando por isso. Eu venci isso. E eu sei que você pode vencer também. Eu lembro que foram algumas noites em claro, sem dormir. Porque durante o dia a cabeça fica um pouco distraída com as coisas, mas durante a noite, quando tudo fica silêncio, minha cabeça se enchia desses pensamentos. Eu deitava a cabeça no travesseiro com a esperança de dormir um pouco e silenciar esses pensamentos, mas é aí que piorava. Minha cabeça se enchia desses pensamentos ruins. E eu não conseguia pregar o olho, não conseguia manter o olho fechado. E foram algumas noites em claro e isso estava me esgotando, porque já não basta os pensamentos me atormentando o dia inteiro. Em noites mal dormidas, isso esgota, gente. Isso estava me esgotando. E eu lembro um dia em específico que eu acordei, eu levantei da cama. No caso, eu nem cheguei a dormir, né? Mas eu levantei da cama e fui para a sala para não acordar meu marido e comecei a repetir o Salmo 91, versículo 1. E eu repetia aquele salmo para me confortar. Eu passei por isso sozinha, eu e Deus, porque eu não contei pro meu marido, eu fui contar para ele só algumas semanas atrás. Eu não tinha coragem de compartilhar isso com ninguém. Teve momentos que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede, tá? Uma tentativa de silenciar esses pensamentos. Mas não faça isso, que não vai adiantar nada. Eu também não fiz, foi sua vontade mesmo. E foi muito doloroso para mim esse processo, porque nem a Bíblia eu conseguia ler direito. A minha rotina diária de ler a Bíblia não estava dando certo, porque no momento que eu pegava a Bíblia e abria, começava a ler, minha cabeça se enchia de pensamentos ruins. E imediatamente eu fechava a Bíblia, porque eu não queria aquilo. E é muito sofrido. Talvez você esteja passando por isso. Dói demais. Dói. Mas não é... É difícil, mas não é impossível passar por isso. Eu consegui e eu sei que você consegue. E nesse momento difícil eu vi dois caminhos na minha frente. Ou eu me afastava de Deus, ou eu dependia mais dele, ou eu me apegava mais a ele. Porque acredite ou não, só com Deus você vai conseguir superar isso. Eu quero te dizer uma coisa e que fique bem claro para você. Você não é o seu pensamento. Você não é o que você pensa. O seu pensamento não define quem você é. E pensamentos são só pensamentos. Deus te conhece. Deus conhece o seu coração. Ele te conhece muito mais do que você se conhece. Ele sabe que você não quer ter esses pensamentos. Ele sabe que você não quer pensar isso. Só de você estar com essa preocupação hoje, buscando entender o que você está sentindo pelo que você está passando, isso já mostra que você não blasfemou contra Deus.
Porque esse medo é o medo que nos atormenta. De ter blasfemado contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Mas só de você estar buscando entender isso, você não blasfemou. A pessoa que blasfema contra Deus já tem um coração totalmente petrificado. É uma pessoa que não sente mais nada, não sente um pingo de arrependimento. E você não é essa pessoa. Você tá aqui procurando entender, você tá buscando ajuda. E eu sei que esse medo vem, porque eu tive isso, eu passei por isso. Eu tinha esse medo de ter blasfemado contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Jesus. Eu tinha esse medo. Para você ter noção, eu achava que eu era predestinada ao inferno. Na minha cabeça, eu pensava, não é possível, eu vou pro inferno, esse deve ser o meu destino. Mas olha como a nossa mente sabota a gente. E eu lembro que eu pedia para morrer. Eu lembro que teve uma vez que eu falei, Deus, se ainda tem salvação para mim, me leva. Se ainda tem salvação para mim, me leva, Senhor. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais estar aqui com esses pensamentos horríveis. Olha o nível que isso estava me atingindo. Porque eu cheguei a pensar o seguinte: nossa, eu podia ter cometido qualquer outro pecado, mas por que esse? Por que contra Deus? Isso me angustiava, que eu desejava ter cometido outro pecado. Sabe, como se qualquer outro pecado fosse mais leve na minha visão. Porque eu achava que estava pecando contra Deus. Então eu tinha esse pensamento. E não pense que eu não questionei a Deus o porquê eu estava passando por isso. E como eu questionei. Mas sabe o que eu aprendi com isso? A depender de Deus. Porque sozinhos não conseguimos. Eu sei que os seus pensamentos podem ser contra o próprio Deus, mas é só com Ele que você vai conseguir. É só com Ele que você consegue. Foi assim que eu consegui. Claro, tem pessoas que precisam de ajuda médica, precisam de um profissional da saúde. E eu não tô falando que não é pra você ir atrás dessa ajuda. Se você sente necessidade, vá atrás de um profissional, que com certeza vai te ajudar. Existem muitos profissionais experientes nesse assunto, psicólogos, cristãos que entendem desse assunto e vão te ajudar. Mas no meu caso não foi assim, porque eu não conseguia falar disso com ninguém. Então chegou um momento que eu entendi. Esse processo iria me ajudar a depender de Deus. Porque o meu relacionamento com Deus antes era um pouco vazio, vamos te dizer assim. E isso me ensinou a depender mais de Deus. Isso aumentou a minha fé, isso mudou completamente minha vida lado a lado com meu Pai Celestial. Eu lembro que eu tinha tanto medo de abandonar a fé, de abandonar Deus. Eu lembro que esses pensamentos me torturavam tanto. Eu tinha tanto medo de deixar esses pensamentos me afastar de Deus, que eu repetia tantas e tantas vezes. Eu repetia para mim mesmo e falava isso para Deus também. Eu falava: não importa o que vier, eu não vou afastar o meu pé dos seus caminhos, Deus. Eu não vou afastar os meus pés dos seus caminhos, Senhor. Então foi um momento muito difícil, muito dolorido. Mas eu passei por isso com a total dependência de Deus. Eu não ia conseguir sozinha, por si só. E esse é meu conselho para você. Não tente sozinho. Busque a Deus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que esses pensamentos não vêm de você. Ele sabe que você não quer pensar isso. Busque a Deus. Busque ajuda. Porque Ele pode te ajudar. Vai ser difícil, não vai ser fácil, porque no meu caso, enquanto eu falava com Deus, enquanto eu pedia socorro, enquanto eu pedia ajuda, esses pensamentos enchiam a minha cabeça. E eu vivia pedindo perdão. Eu passava o dia inteiro pedindo perdão para Deus. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro pedindo perdão. Eu pedia perdão, outro pensamento vinha, eu pedia perdão, outro pensamento vinha. Sabe? Era um ciclo sem fim, era cansativo, mas isso
Isso ajudava a amenizar um pouco a culpa, porque eu sentia muita culpa, era sofrido, foi dolorido demais esse processo. Eu sei que é difícil, mas você tem que começar a ignorar esses pensamentos, não dê poder para eles. Quanto mais você presta atenção nesses pensamentos, mais fortes eles ficam. Eu sei que é difícil, mas você tem que ir conquistando pedacinho por pedacinho da sua mente de novo, com a ajuda de Deus. Eu pedia para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor é soberano, Pai. Tira esses pensamentos da minha cabeça. Faz eu esquecer de tudo isso, Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Eu pedi isso para Deus. Eu pedi para Deus, Senhor, apaga a minha memória. Faz eu esquecer que um dia eu tive esses pensamentos. Eu clamei tanto por isso. Mas eu comecei a entender que, apesar de doloroso, foi necessário eu passar por isso. Porque toda a aprovação, todo o momento ruim, todo momento de angústia tem algo para ensinar para nós. Eu não sei você, mas no meu caso, quando eu parei de reclamar, quando eu parei de questionar a Deus o porquê, eu comecei a ver, o que eu estava aprendendo com isso. Porque assim, se o inimigo tentou usar desse momento para me derrubar, para me afastar de Deus, Deus usou desse momento para me forjar, para aumentar minha fé. Não dê espaço para o inimigo. Busque a Deus. Não deixe que esse momento ruim te afaste de Deus. Leve até Ele a sua tristeza, a sua angústia, a sua culpa. Abra o seu coração para Ele. Ele sabe de tudo que se passa aí dentro do seu coração, da sua mente. Mas é tão bom quando você vai até Deus e fala essas coisas. Você esvazia essa angústia que você está sentindo. Fale com Deus. Busque a Deus, vá até Ele. E eu lembro que teve um dia de tanta angústia, de muita angústia, que esses pensamentos estavam me torturando, que eu sentei na sacada da minha casa e chorei, clamei a Deus. Eu clamava com sinceridade, eu abri meu coração para Ele. Eu falava, Senhor, por favor, tira isso de mim, Senhor. Eu clamava com tanta força de dentro da minha alma, porque isso me angustiava. E eu pedi para Deus, Senhor, se o Senhor me ama, se o Senhor ainda me ama, se o Senhor não vai desistir de mim, me dá um sinal, por favor. Eu preciso disso. Eu preciso dessa confirmação, Pai. E eu pedi um sinal para Deus. Eu pedi um sinal para Deus, porque é torturante. Se você tá passando por isso, você sabe que é torturante. E eu tive um alívio, porque eu tinha certeza que Deus estava comigo. Eu tinha certeza que Ele não desistiria de mim, porque eu tinha medo. Eu tinha esse medo. E eu quero ler para você Jó 5, versículo 17. Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. E quando você entende isso, que muitos momentos de angústia, a gente passa por muitos momentos de angústia, muitos momentos difíceis e não entende. Só que muitas vezes Deus usa disso para nos forjar, para nos corrigir. No meu caso, como eu falei, foi para me ensinar a depender mais de Deus, para fortalecer minha fé. É difícil, mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Eu já me questionei muito sobre isso, mas eu analisei e tinha que ser assim. Tinha que ser algo que tocasse na ferida, tinha que ser algo que chamasse a minha atenção. E foi um momento muito doloroso, mas chamou minha atenção.
e me mostrou que eu estava indo pelo caminho errado, que eu não podia ter um relacionamento raso com Deus. Eu tinha que buscar Ele de todo o meu coração. E depois de passar por esse momento difícil, com esses pensamentos horríveis, isso me chamou a atenção e me mostrou que eu preciso depender de Deus. Me mostrou que eu tenho que fortalecer minha fé nele. Tem outro versículo que eu quero ler para você. Salmo 100, verso 5, que diz assim: Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Entende? Às vezes temos uma visão muito distorcida de quem Deus é. Por isso que temos que ir para a verdade, temos que ir para a palavra, pois ela revela quem Deus é, e não esses pensamentos que ficam sugerindo coisas. Então lembre-se, Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Deus, ele não sente amor, ele é amor. E com certeza, se você buscar ele, pedindo ajuda para passar por isso, ele vai te ajudar. Não desista. É isso que eu quero te dizer hoje. Não desista. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu consegui. Eu sei que você também consegue. Eu aprendi a passar por isso e aprendi a lidar com isso. Às vezes, eu ainda tenho alguns pensamentos. Ou melhor, às vezes, alguns pensamentos ainda tentam vir para minha cabeça. Mas no momento que eu identifico que eles estão querendo invadir a minha mente, eu já sei travá-los ali mesmo. Eu já sei direcionar minha mente para outras coisas e evitar que esses pensamentos entrem e bombardeiem minha cabeça. E eu sei que isso é um processo que vai sendo curado. E outra coisa que eu queria te falar é: não se permita ter uma mente divagante, uma mente que fica viajando, que fica pensando lá e aqui. Preste atenção no que você está vivendo agora. Viva o agora. Viva cada detalhe, cada momento agora. Eu lido com isso hoje. Eu aprendi que eu não posso dar liberdade para minha mente ficar imaginando situações que podem acontecer, situações que talvez vão acontecer, o futuro lá, sabe? Preste atenção no que você está vivendo agora. Isso vai te ajudar muito. Não seja um prisioneiro da sua mente. Trabalhe isso, que aos pouquinhos você vai conseguir. Lembre-se sempre com a dependência de Deus. Deus é fiel a você, seja fiel a Ele. Não abandone a Deus nesse momento difícil. Corra para Ele. Espero ter te ajudado. Fique com Deus.